Você sabe dizer se o PCM desempenha uma função estratégica dentro de uma organização? Acompanhe esse vídeo até o final que eu vou mostrar para você qual é a posição do PCM dentro de uma empresa. Primeiramente, para saber a posição ocupada pelo PCM, qual é o tipo de função que ele desempenha dentro de uma organização, a gente precisa entender primeiro quais são as posições a serem ocupadas. No modelo clássico organizacional, que provavelmente é o modelo que a maioria de vocês atua na empresa que trabalha, é um modelo onde a gente tem três níveis. Tem o nível diretoria, o nível de gerência e o nível de operação. Basicamente, esses três níveis, independente do cargo, a gente pode classificar dessa forma. Pegando esse organograma clássico, a gente pode transformar ele no modelo de pirâmide organizacional. A pirâmide organizacional demonstra esse modelo clássico de organização, onde nós temos o nível de direção, o nível de gerência e o nível de operação. Ela é dividida em três níveis também. O primeiro dos níveis é o nível estratégico. No nível do meio nós temos o nível tático e abaixo, na base da pirâmide, nós temos o nível operacional. Lá em cima na pirâmide, no nível estratégico, nós temos o menor bloco da pirâmide, ou seja, isso representa que é o menor número de pessoas de dentro da organização que ocupam esse posto. Esse nível de função está dedicado a funções de longo prazo dentro da empresa. São grandes tomadas de decisões. É nesse nível que são decididos os rumos da empresa, sobre expansão de mercado, sobre construção de novas unidades, metas financeiras de longo prazo, anual ou de 2 anos. São coisas que realmente vão mudar o cenário da organização como um todo. Nesse nível, ninguém está preocupado com a realização das atividades de dentro de um setor. Esse nível está preocupado com a organização como um todo. O objetivo aqui é simplesmente nortear as regras de condução da empresa. Essa função está muito ligada à missão e à visão da empresa. Toda empresa tem uma missão, que é o seu objetivo de existir, que é a razão de ser daquela empresa, e também tem a visão, que é a forma que ela pretende chegar até esse objetivo. Então, dentro da função estratégica, que é ocupada pelos diretores, a função básica é entender como aquela missão e aquela visão serão transformadas em planejamentos para que de fato aquilo seja alcançado dentro de um período longo de tempo. Abaixo da função estratégica nós temos o nível tático, são os planejamentos táticos, as funções táticas. Qual que é o objetivo dessa função? É fazer um intermédio entre os dois lados da pirâmide, onde na base nós temos a operação, o operacional, e acima nós temos o nível de direção, que é o nível estratégico. Então a parte tática tem o objetivo de entender essas metas estratégicas e transformá-las em metas de setor. Então a gente pode entender que é uma função de desdobramento de meta. A gente tem metas de longo prazo e o nível tático transforma em metas de médio prazo, ou se não, metas de setor. É o que um setor pode fazer para alcançar o todo. A composição de todos os planejamentos táticos vão fazer com que a empresa atinja o seu planejamento estratégico. Ainda na função tática, a gente pode dizer que ela tem a função de planejar o operacional. Ela desdobra as metas estratégicas para metas de setor e define como serão realizadas as atividades de dentro daquele setor. Quais são as regras para funcionamento de setor? Quais são as metas de médio prazo para aquele setor específico? Então, sempre que nós falarmos de planejamento de setor, todo o plano de um setor, nós estaremos falando de nível tático de uma organização. Já no nível operacional, nós temos a maior fatia da pirâmide de colaboradores que estão de fato atuando naquela organização. É onde as atividades de fato são desempenhadas, onde as coisas acontecem. Aqui o importante não é aonde a empresa vai chegar ou qual é a meta do setor como um todo. O importante é realizar as atividades da forma correta. O importante é planejar a execução das atividades do dia a dia. Então, no nível operacional, a gente pode entender que as metas de setor são desdobradas para realizações de atividades diárias. E nesse nível, as atividades diárias são planejadas. Aqui é o nível onde eu planejo de fato como eu vou fazer o trabalho. Qual é a melhor forma de fazer a montagem de um item? Qual é a forma mais produtiva de se realizar um trabalho? Aqui é de fato o planejamento do dia a dia da operação de uma indústria ou de outro tipo de organização. Aqui é onde as coisas de fato vão acontecer para que as metas de setor sejam atingidas e, consequentemente, as metas estratégicas também sejam atingidas. Tendo tudo isso em vista, fica mais fácil a gente entender aonde o PCM está situado nisso tudo.
O que quer dizer PCM? Planejamento e Controle de Manutenção. Então a gente entende que estamos falando apenas do setor de manutenção. Quando eu estou falando apenas de um setor, do planejamento de um setor, eu estou falando do nível tático da organização. Eu estou falando dos planejamentos e das metas setorizadas. Qual é a função do PCM? É entender as metas estratégicas de uma empresa e desdobrar essas metas em metas do setor de manutenção. Dessa forma, as atividades do setor de manutenção serão planejadas e controladas. O que isso quer dizer? Que além de entender as metas e desdobrar, ele também vai conduzir o intermédio entre estratégia e operação. Quando você planeja as atividades de um setor e depois controla a realização das atividades, você está definindo metas e desdobrando essas metas para o setor operacional, para a parte operacional da pirâmide. Então a função do PCM é essa, é entender metas estratégicas, transformar em planejamentos táticos e controlar as operações, é fazer o intermédio da pirâmide entre estratégico e operacional. Ainda dentro da função do PCM, a gente pode fazer o caminho inverso. Da mesma forma que ele entende as metas estratégicas e transforma em atividades do dia a dia operacional, ele também coleta dados do operacional e transforma isso em indicadores que são levados para o nível estratégico. Dessa forma, ele consegue demonstrar também na realização das atividades o porquê das metas terem sido batidas ou não. Então ele faz o caminho de cima para baixo e também de baixo para cima, funcionando dessa forma mesmo como um intermédio entre os dois pontos da pirâmide. Já dentro do PCM, apenas falando do setor de PCM, nós podemos entender que aí sim as atividades são divididas em níveis. Eu tenho uma atividade mais estratégica dentro do PCM para o setor de PCM apenas. Eu tenho uma atividade mais estratégica, que é voltada para o planejamento. Eu tenho uma atividade mais operacional, que é voltada para a coleta de dados. Dentro do setor, a gente pode fazer uma distinção de atividades. Mas falando da organização como um todo, das metas da organização, a gente pode definir claramente que o PCM tem função tática dentro da empresa. Nesse vídeo foi possível entender qual é a posição do PCM dentro da pirâmide organizacional, que ele desempenha uma função tática, nem estratégica nem operacional. É uma função de interligação entre os dois lados da pirâmide. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa aí nos comentários, se inscreve aí no nosso canal para estar acompanhando o nosso conteúdo. A gente posta vídeo novo toda semana. Segue a gente também nas nossas redes sociais, lá tem conteúdo novo todo dia para você. Então um forte abraço, aguardo você no próximo vídeo.